exposição da Tua Palavra. Nós pedimos que a Tua Palavra possa falar conosco, Pai. Que ela possa encontrar o endereço correto, Pai. Porque a Tua Palavra ela não volta vazia, Senhor. E que nosso coração nessa noite possa ser uma terra fértil, para que a Tua Palavra ela possa produzir aquilo que ela veio para produzir, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, quebra toda fortaleza na nossa mente, toda resistência de coração, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua Palavra seja introduzida em nós, Pai. E que nós possamos andar segundo a Tua Palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão muito animados, hein? Amém? Amém. Melhorou, porque é para Jesus, né? Não é para mim. Amém? Eu quero falar hoje algo sobre fundamento. O fundamento do primeiro. E é tão importante, hoje é um culto de Santa Ceia, mas vai ser um culto de ensino também. Porque essa palavra aqui, ela vai fazer diferença por toda a tua vida. E ela vai fazer diferença em todas as áreas da sua vida. Quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso fala de desbloquear todas as áreas da sua vida, para que você possa viver com plenitude tudo aquilo que o Senhor tem guardado para você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Amém? Romanos 11, 16. A palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Aleluia. Vou estar lendo aqui, amém? Romanos capítulo 11, versículo 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se as raízes é santa, os ramos também serão. Amém? Então aqui nós vemos o Senhor, ele abrindo um leque aqui diante de mim e de você. Falando que se o princípio, o começo, for santo, todo o resto é santificado. Então é muito importante eu entender o princípio do primeiro. E deve ser um fundamento na nossa vida. Nós andamos debaixo dos fundamentos apostólicos. E esse é um dos fundamentos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina muito bem a respeito disso. Amém? Só que uma coisa que eu tenho que entender, que o fundamento das primícias, e nós vamos falar sobre primícias hoje, ele não depende de você. Aquilo que o Senhor determinou dentro desse princípio de primícias, se você concorda ou não, se você acha certo ou não, se você aprendeu ou não depende de você. É que nem a lei da gravidade. Se eu pegar qualquer coisa aqui e falar assim, não é para você cair, viu? É para ficar aí. E eu soltar, o que vai acontecer com essa coisa? Vai cair. Porque existe a lei da gravidade. De repente você pode falar assim, mas eu não acredito na lei da gravidade. Pula de um prédio, você vai ver o que acontece. Então, a lei da gravidade, mesmo que você não acredite nela, ela vai fazer efeito em você. Ela vai te atrair para o chão. A lei da gravidade é isso, ela te atrai, te prende no chão. Senão você ficava flutuando por aí, se não fosse a lei da gravidade. E as primícias é a mesma coisa. Mesmo que você não acredite, não vai mudar. Então, se as primícias são santas, todo o resto é santo. E nós precisamos entender isso. Se a raiz é santa, todos os ramos serão.
Isso aqui fala de começar do jeito certo, mas aqui fala também de entregar o primeiro a Deus. E a primícia tem esse poder de definir como vai ser o restante. Então eu tenho que aplicar na minha vida as primícias, o princípio das primícias. Quando eu faço isso, eu santifico todo o resto. Amém? E nós vemos que todo mundo que nasceu depois de Adão, alguém que nasceu depois de Adão? Amém? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo comigo? Aleluia. Então, Adão, ele foi a primícia da criação do homem. Né? Ele foi o primeiro criado. E nós vemos que quando Adão caiu, nós caímos junto. Porque Adão agora, ele gera segundo a sua espécie. E agora Adão carrega dentro de si uma semente corruptível. A semente do pecado. E ele só pode gerar segundo a sua espécie. Por isso que quando eu entendo que, eu não sabia, eu não sei, o pecado está dentro de nós, porque nós nascemos com a semente do pecado. Só que Cristo, como segundo Adão, né, o apóstolo Paulo ele classifica isso, que Jesus Cristo é o segundo Adão, e ele é as primícias da ressurreição. Ou seja, quando eu ergui minha mão e criei em Jesus de todo o meu coração, eu morri para esse mundo e tá devagarzinho, até o final do culto a gente consegue ser mais ativo aqui nesse culto. Amém? Então Cristo é as primícias da ressurreição. Então, quando nós aceitamos Jesus, se batizamos, nós enterramos o velho homem e ressuscitamos para Deus. Então, Jesus é as primícias da ressurreição. E agora, a partir de Jesus, nós temos uma nova semente dentro de nós. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Agora nós carregamos aquilo que é santo. E a palavra de Deus disse: se as primícias for santa, todo o resto é santo. Mas agora a pergunta é o seguinte: você é primícias de Adão ou você é primícias de Cristo? Sabe, muitas vezes nós sabemos que nós somos primícia de Cristo, que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi o suficiente. Mas vira e mexe nós queremos andar como se nós ainda estivéssemos nas primícias de Adão, né? Percorrendo essa semente corruptível. Sabe, toda vez que eu não aceito a paternidade de Deus sobre a minha vida, eu rejeito as primícias de Cristo, aquilo que Cristo fez. Porque tem pessoas, que nem nós compartilhamos no culto passado, até falei um pouco sobre paternidade, mas nós não podemos ser órfãos espirituais. Nós não podemos. Nós temos que realmente, como Cristo ressuscitou, nós temos que ressuscitar com Ele. E isso aponta para uma nova criatura. Sabe, a partir do momento que eu me posiciono em Deus, eu tenho que ser uma nova criatura. Só que Deus ele não vai te obrigar a andar por aquilo, mas Ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. E você escolhe. E o que eu quero dizer com isso? Do mesmo modo que Cristo, Ele era o unigênito, só tinha Ele. Só que a partir da morte e ressurreição de Jesus, Ele se tornou primogênito, ou seja, o primeiro de uma nova geração. Então tinha Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Só que agora nós, como Cristo, nós também somos filhos. Cristo como a primícia de Deus. Jesus é a primícia de Deus por mim e por você. Então a primícia, ela tem um peso muito forte. Muito forte. Nós sabemos que
Lá na criação, a primícia foi Adão. Ele caiu e corrompeu toda uma geração. E agora Cristo vem, morre no nosso lugar pelo meu pecado, pelo seu pecado, e como primícia, ele resgata a mim e a você. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 20. É muito importante você entender sobre os fundamentos das primícias. E é sobre isso que nós estamos compartilhando hoje, algo da parte de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Esse é um dos versículos 20 e 21, que devem ser riscados, grifados na sua Bíblia. Amém? Eu vou estar lendo aqui. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Amém? E aqui o apóstolo Paulo ele continua explicando sobre isso. É muito importante você entender. Nós já não fazemos parte mais das primícias da criação do homem. Agora nós fazemos parte da primícia daquilo que Cristo fez, daquilo que Deus fez. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou muito de tal maneira que Ele deu o melhor dele. Ele deu o primeiro dele. E hoje nós somos os irmãos de Jesus. É como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho. E a partir de Jesus agora, nós somos também filhos do Altíssimo. Amém? Vocês estão me compreendendo? Amém. Glória a Deus. O povo aqui está meio assustado, mas é assim mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém? Primícias também está relacionada à gratidão. E não tem como eu entregar as minhas primícias para Deus se não tiver envolvido junto com isso um sentimento de gratidão. Sabe por quê? Porque eu não posso simplesmente por obrigação. Não, eu tenho que dar porque está escrito, eu tenho que dar porque meu pastor me ensinou que tem que fazer. Amém? As nossas primícias, ela tem que estar envolvida com gratidão. E eu vou falar uma coisa para você. Se você não consegue ser grato pelo que Deus já fez pela sua vida, não é nem o que Ele vai fazer futuramente. Se você não conseguir ser grato pelo que Deus já fez na sua vida, por meio de Jesus, você dificilmente vai ter um relacionamento saudável com o Senhor. Sabe por quê? Porque se você não tiver um sentimento de gratidão, o seu relacionamento sempre vai ser na base de troca. Ó, eu te dou, mas eu quero isso aqui. Ó, eu vou fazer isso aqui, mas também, né, você tem que... É errado. O meu relacionamento com o Senhor tem que ser na base da gratidão. Senhor, eu quero fazer isso aqui porque eu sou grato. Ó, quantas coisas você tem feito na minha vida. Quantas coisas você já fez na minha família. Ó, de onde você me tirou, de onde você me colocou agora. Então, o meu relacionamento com o Senhor tem que ser na base da gratidão. Isso tem que ser o maior peso, a gratidão. Não pode ser diferente. E as primícias, ela tem que ser envolvida com gratidão. Né? As primícias mesmo, no Velho Testamento, quando eles traziam os primeiros frutos, né, que eles entregavam a primícia. Então eles aravam a terra, eles semeavam, eles cuidavam, até chegar o tempo da colheita. Então eram vários meses. E quando chegava a colheita, a primeira colheita que eles faziam, eles levavam para o sacerdote. Pertencia ao Senhor. E aí depois eles colheram. O Senhor nos abençoou. Olha a nossa colheita como foi. Foi abundante, deu certo. Nós vamos ter bastante provisão. Então eles não entregavam as primícias
como nós vamos ter que entregar a primeira parte para Deus. Pô, dessa vez, esse ano pelo menos, podia ficar para nós. Não, eles não tinham esse sentimento. Eles tinham um sentimento que Deus abençoou eles, que aquilo deu certo porque o Senhor cuidou deles. Amém? Então, as primícias, ela tem que ser entregue com alegria, com gratidão. Amém? Eu quero falar algo também que hoje eu fiquei meditando nisso, pensando sobre primícia, sobre os fundamentos da primícia. E a Bíblia, ela tem a primícia da Bíblia também, da Palavra de Deus. Onde está as primícias da Palavra de Deus? Lá em Gênesis, muito bem. Minha esposa está atenta. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 define toda a Palavra de Deus, define o meu propósito, define a sua vida, define o que deve ser. Vamos ler lá, Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui está o segredo. Segredo escondido do Senhor. As primícias da palavra de Deus. Gênesis 1, versículo 1. Amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Amém? Aleluia? Então vamos ler aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Até aqui. Aqui Deus já se revela para nós. No princípio, ou seja, a primícia, o primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Amém. Por que Deus criou primeiro o céu? Amém? Porque os céus é a primícia do Senhor. E a primícia define todo o resto. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra, é para que o governo dos céus rege a terra. Ou seja, agora não é o mundo que governa os céus. É os céus que governam o mundo. Então eu não posso pegar os princípios desse mundo, dessa terra caída, e agora querer governar o céu, querer controlar o céu, querer definir o modo que o céu deve se mover. Não, é o céu que governa, é o céu que domina, é o céu que direciona. Nós temos que ser movidos pelos céus, não é pelo que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. É as primícias do Senhor, as primícias da palavra de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, eu tenho que trazer o governo dos céus para a terra. Não querer levar daqui para o céu. É o céu que tem controle, é o céu que tem domínio. Porque Deus fez como primícia. Então uma vez que eu pego agora o governo dos céus, eu falo assim, não, eu quero o governo dos céus sobre a minha terra. Sobre a minha vida. O que eu estou fazendo? Eu estou me santificando diante do Senhor. Agora, quantos de nós, às vezes nós queremos moldar como o céu deve se mover. Nós não devemos se moldar como o céu deve se mover. Nós se moldamos como o céu se move. O céu se moveu, nós se moldamos. Nós se alinhamos. Amém? Em Malaquias, eu gosto muito dessa parte também, mas não precisa abrir lá não. Mas fala que nos céus existe um memorial escrito a seu respeito, para dar testemunho de você. Né? E aqui o livro de Malaquias ele fala sobre finanças, sobre recursos, sobre din-din, sobre money. Então, ou seja, o seu dízimo, ele dá testemunho de você. Amém? Qual que é o testemunho seu no céu, hein? Então, o seu dízimo, a sua oferta e as primícias, ela dá testemunho de você lá no céu. Né? E o testemunho, para ser completo, ele tem que ser envolvido por 3 pessoas. 2 testemunhas e um que está
articulando a coisa. Então, o testemunho completo, ele é envolvido por 3 pessoas, no mínimo. A palavra de Deus diz também que o sol, a lua e as estrelas dão testemunho da criação de Deus. Ou seja, o número 3 é perfeição. Mas se a gente olhar para nós também, nós somos corpo, alma e espírito. Somos 3 também. O testemunho perfeito da criação de Deus. E outra coisa que representava a presença de Deus, lá no tabernáculo, a Arca da Aliança. Quem sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, nós sabemos que a arca era toda coberta de ouro, tinha 2 querubins ali com asas abertas, e o Senhor se movia ali para falar com o sacerdote. Dentro da arca tinha 3 elementos. Se você não sabia, eu vou te contar agora. Primeira mão, segredo. Segredo não, está escrito aqui há mais de 2000 anos. Dentro da Arca da Aliança existia um pote do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então, ou seja, 3 também, um testemunho perfeito. Amém? Qual é o seu testemunho no reino dos céus? O seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, ela dá testemunho de você no reino do céu. Amém? Aleluia. Vamos continuar um pouco sobre primícias aqui. A primícia é muito importante. Nós estamos no primeiro mês do ano e nada melhor que nós trazermos as nossas primícias no primeiro mês do ano. Então esse mês todo de janeiro, ele é uma oportunidade de você trazer as suas primícias. Então o povo, antigamente eles viviam da agricultura, da plantação. Então não tinha como eles trazer, as primícias dele era só quando ele tinha colheita, que era a festa das primícias, que virou festa do Pentecoste. Então a festa das primícias. E nós podemos entregar no primeiro mês do ano as nossas primícias. Só que as primícias, é que nem eu falei há pouco tempo, ela tem que ser envolvida com alegria, com festa. Eu lembrei agora até do Silvio Santos. É ritmo de festa. Amém? É só para descontrair um pouco. Mas as nossas primícias, ela tem que ser trazida com festa, com alegria. E as nossas primícias, ela tem o poder, presta bem atenção que eu vou falar aqui agora. As nossas primícias, ela tem o poder de ativar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Para a gente entender bem, o dízimo é uma medida. A oferta é uma segunda medida. As primícias é uma terceira medida. Agora, quantos de nós conseguimos romper nem na primeira medida? Porque a sua oferta, ela só é oferta depois do dízimo. Ou seja, se a sua contribuição, ela vai ser aceita. Mas eu estou falando de ativar algo do sobrenatural sobre a sua vida. Para que você possa ativar os princípios do reino sobre a sua vida. Então, a oferta, ela só é oferta após o dízimo. Ah, mas o que eu trouxe não é meu dízimo, mas eu estou dando de coração, amém. Vai ser muito bom, vai ser muito utilizado, né? Porque a casa do Senhor precisa de manutenção, vai ser bênção. Mas eu estou falando de algo espiritual, não é natural. Natural é aquilo que eu e você pode fazer. Agora, sobrenatural está além da nossa capacidade. Está além da nossa capacidade. O dízimo é uma fase. Então, o dízimo, como eu falei um pouco antes, ele tem um lugar correto de você entregar o dízimo. É no templo. É no templo, é onde você congrega, é onde que você se alimenta espiritualmente. Agora, imagina só, você entra num restaurante, aí você come, se alimenta muito bem, e aí você vai embora sem pagar a conta. O que você acha que vai acontecer?
Né? Muitas vezes nós somos assim na casa do Senhor. Nós somos supridos espiritualmente, somos alimentados, somos guardados, somos protegidos no mundo espiritual, mas a gente não está nem aí. Então o dízimo ele tem um lugar correto de entregar. É na casa do Senhor. Agora a oferta não. A oferta você pode escolher. Uma instituição, nós mesmos de vez em quando ajudamos casa de recuperação, com alimento, com roupa, né, com algumas coisas. Tivemos até a oportunidade de nesse Natal poder dar presente para 2 pessoas. Eu fiquei muito, muito alegre com essa oportunidade. Mas a sua oferta, você tem o controle sobre ela. Dízimo não. Dízimo você não administra seu dízimo. Dízimo pertence ao Senhor. Agora, a sua oferta você pode administrar ela. E a oferta ela é proporcional. É conforme a sua semeadura. Conforme o tanto que você semeia, é o tanto que você vai colher. Mas de repente você pode falar assim, eu sou dizimista fiel, mas eu não prospero, eu não isso, aquilo. O dízimo não é para você prosperar. O dízimo é para não faltar o alimento na sua casa. Agora, a oferta ela tem o poder de te prosperar. Ela é semente para prosperidade. É semente para multiplicação do seu recurso. Então, conforme o tanto que você semeia, é o tanto que você vai colher. É proporcional. Então, a oferta você colhe proporcional ao que você ofertou. E a oferta você pode administrar. Dízimo não. Dízimo você traz na casa do Senhor. Amém? E as primícias? As primícias ministrar tão pouco sobre as primícias. E é um dos princípios tão poderosos de Deus e que ativa o sobrenatural de Deus. E se você for ver a sua área financeira, ela pode estar também com 3 testemunhos, né? Dízimo, oferta e primícia. Então a primícia ela ativa o sobrenatural, amém? Isso significa que não tem limite para aquilo que você vai colher. Oferta tem, é proporcional ao tanto que você semeia. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Primícia não. Primícia não tem limite. O Senhor pode te surpreender. Só que a primícia também, ela não é qualquer coisa. Ela deve ser uma oferta de sacrifício. Ela tem que ser uma oferta diferente. Ela tem que ser uma oferta que vai exigir de você algo, um sacrifício de você. E ela tem que ser envolvida de gratidão. E a primícia tem que ser envolvida de gratidão. E a primícia, ela tem que ser dada na mão do sacerdote. A palavra de Deus diz isso. Está lá em Levítico 23, 9. Vamos ler lá. Levítico 23, 9. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, possa haver um romper sobre as nossas vidas. Levítico número 23, capítulo 23, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Amém? Então, as primícias tinham que ser entregues na mão do sacerdote. Amém? E o sacerdote, ele poderia fazer 3 coisas com as primícias. Está na mão dele. A oferta de primícia está na mão do sacerdote. Deve ser entregue na mão do sacerdote. E ele decide o que ele faz com as primícias. Então a primícia chegou na mão do sacerdote, ele pode fazer 3 coisas. Primeiro, ele pode de repente identificar que tem um irmão ou uma família da congregação que está passando por uma situação de aperto, e ele pode pegar e ofertar parte dessa primícia ou toda essa primícia para essa pessoa, ou para mais de uma pessoa. O sacerdote decide. Ou o sacerdote também pode decidir investir na casa. De repente, trocar a aparelhagem, né? Quem sabe uma oferta boa, né?
ou fazer uma melhoria, o sacerdote é que decide. Ou essa oferta ele pode usar para uso próprio. Então, as primícias, quem decide o modo que vai ser utilizado é o sacerdote. Amém? A oferta, você decide como você vai distribuir. O dízimo é definido, é na casa do Senhor. Então, uma vez que você entende e começa a aplicar os princípios do Senhor na sua área financeira, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Mas primeiro eu tenho que romper com o dízimo. Só que além do dízimo, eu tenho que andar numa medida a mais, a oferta. E depois da oferta, as primícias. Só que as primícias não é todo mês, não é que nem o dízimo. A oferta você pode de repente trazer todo culto, né? Uma ofertinha, alguma coisa. Dízimo é toda vez que você pegou o recurso na mão. A oferta, se você quiser trazer todo dia, você pode trazer todo dia. Mas as primícias, ela tem um tempo certo. E nós como igreja, nós entendemos que janeiro é as primícias. É em janeiro que deve ser entregue. Então, ou seja, nós estamos no comecinho de janeiro ainda. Eu tenho até o final do mês de janeiro para me propor a trazer uma oferta de primícia. Oferta de primícia. E a oferta de primícia ativa o sobrenatural de Deus. E a primícia também ela tem o poder de nos guardar. Quando nós olhamos, quando Moisés está prestes a tirar o povo do Egito, qual foi a praga que libertou o povo do Egito? A morte do primogênito. Ou seja, Deus falou assim, eu quero o primogênito do Egito. E ali tem um símbolo que aponta para Jesus. Então todo o povo de Deus matou um cordeiro, sem marca, sem limpo, e com o sangue passou nos umbrais da porta. Então, à meia-noite, quando o anjo da morte passou, na onde que tinha a marca do sangue, ele passou direto. Na onde que não tinha, ele entrou em todo o primogênito, até dos empregados, dos animais. Amém? Então, as primícias têm o poder de nos guardar também. E é tão importante, eu creio que esse mês nós vamos falar ainda um pouco mais sobre primícia, mas é muito importante eu entender que primícia é um princípio poderoso demais. Porque eu, por algum tempo, eu entendia de dízimo e oferta. Até tinha ouvido falar de primícia, mas não tinha tido a revelação ainda. Mas eu lembro que há muitos anos atrás já, quando o Senhor me deu a revelação das primícias, que eu entendi as primícias, as coisas na minha área financeira mudou. Eu sei que tudo tem um tempo certo, mas eu quero ativar sobre a minha vida o sobrenatural de Deus. Então eu ando nas 3 medidas: dízimo, oferta. E esse ano a gente fez algo bem bacana aqui, que nós, já para ensinar nossos filhos, demos cada um dá uma oferta de primícia também. Então, no culto da virada nós já entregamos as nossas primícias. E a primícia tem esse poder sobre as nossas vidas, de nós ativarmos o sobrenatural de Deus. Amém? Se coloca de pé, para parecer que está acabando. Nós vamos ministrar sobre a ceia, mas eu quero fazer uma oração em cima dessa palavra que foi ministrada. Com certeza é uma palavra que tem uma grande resistência no nosso coração. E essa resistência é uma resistência espiritual. Porque o inimigo não quer que você desfrute do que o Senhor tem. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, diante da exposição da Tua palavra, Pai, nós queremos, Pai, andar conforme a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que todos os princípios aqui revelados, eles possam ser gravados na tábua do nosso coração, Pai. Que nós possamos romper a medida do dízimo, Senhor. Que nós possamos romper a medida da oferta, Pai. E que nós possamos andar pelo princípio das primícias do Senhor, Pai. Como Cristo foi as primícias do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor.
Pai querido, que nós possamos na nossa área financeira aplicar esse tripé, Pai, em nome de Jesus, Pai, na onde que é ativado o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Assim eu oro, Pai, coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Ô Senhor, eu declaro sobre a vida deles uma vida abundante, vida de céus abertos, vida de área financeira estabelecida pelos princípios do Senhor, Pai. E que eles possam dar testemunho daquilo que o Senhor opera sobre a vida deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ministrar a ceia em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Hoje nós temos o privilégio, né? Primeira ceia do ano.